Então vamos ver agora, turma, o caso em que a gente vai ter uma condição que é expressa por mais de uma expressão lógica. Então isso é bastante comum também nas situações que a gente encontra quando está escrevendo programas. Então muitas expressões condicionais são avaliadas sobre várias condições relacionadas. Então às vezes é necessária a criação de expressões condicionais compostas formadas por mais de uma expressão relacional. E aí a gente chama de proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento em sentido completo, né? Definição de proposição em lógica, tá? Então, exemplo. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Então, um conjunto de palavras que exprime um pensamento de sentido completo. X é menor ou igual a Y. É um conjunto de símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, tá? Essas proposições elas podem ter dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso, tá certo? Então, em Python, true se a expressão for verdadeira, false se ela for falsa. Então, exemplos. O Sol gira em torno da Terra. A gente sabe que é falso, né? Por causa de uma proposição com palavras. Seno de π sobre 2 é igual a 1. True, né? É verdade. Então, a gente pode classificar as proposições em simples ou compostas. Então, quando é que a proposição é simples? Quando ela não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Normalmente é quando em linguagem de programação, né, falando em termos de programação, é quando você tem só uma expressão relacional. Então, A diferente de B, B maior que C, aqui é uma proposição com palavras. A Terra é um planeta, você não tem nenhuma outra proposição compondo essa proposição, tá? Já as proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições, simples ou compostas. Então, exemplos. A é maior que B e B é maior que C. Então, você tem duas proposições formando essa proposição composta, né? A maior que B, por si só, é uma proposição. B maior que C é uma proposição. O triângulo ABC é equilátero ou é isósceles. Então, o triângulo ABC é equilátero é uma proposição. O triângulo ABC é isósceles é outra proposição. Então, para formar as proposições compostas, são necessárias a gente usar palavras chamadas de conectivos, tá? Então, como o nome está dizendo, eles conectam a proposição composta. Exemplo. Exemplo de conectivos que a gente usa nas linguagens de programação, o e, ou e não, tá? Então, exemplos aqui de proposições com esses conectivos, ó. O número 6 é par e o número 8 é um cubo perfeito. A é maior que B ou C é igual a zero. Não está chovendo. E a cada conectivo desse está relacionado a uma operação lógica. Então, ao E está relacionado à operação lógica que a gente chama de conjunção. Ao OU está associado à operação lógica que a gente chama de disjunção. E ao não está associado à operação lógica que a gente chama de negação. Então, quando é que uma conjunção é verdadeira? Então, a conjunção de duas proposições, P e Q, né, é verdadeira quando ambas são verdadeiras, tá? E falsa quando pelo menos uma delas é falsa. Então, para entender melhor isso aqui, ó, vamos voltar para essa proposição aqui. Ó. Por exemplo, o número 6 é par e o número 8 é um cubo perfeito. Então, essa proposição só é verdadeira porque as duas coisas que eu estou falando aqui são verdadeiras. O número 6 é par e o número 8 é um cubo perfeito. Isso é verdade, né? As duas coisas são verdades. Agora, se eu falasse para vocês, o número 5 é par e o número 8 é um cubo perfeito. O que eu estou falando é verdade? Não é verdade, porque o número 5 não é par. Então, para que uma conjunção seja verdade, as duas proposições que formam essa conjunção, por meio do conectivo e, tem que ser verdade. E aí a gente usa uma coisinha chamada tabela verdade para saber o resultado da conjunção. Então, quais são os valores que as proposições P e Q podem assumir? Ou elas são verdadeiras ou são falsas, né? Então, eu posso ter 4 situações aqui com as minhas proposições P e Q. Eu posso ter as duas sendo verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira,
e a primeira falsa e a segunda falsa. Então, a conjunção P e Q ela só é verdade quando as duas são verdadeiras. Nos outros casos, ela é falsa. Tá certo? Então, quando eu quero que duas condições sejam satisfeitas simultaneamente, eu uso a conjunção, o E. A disjunção, turma, é o OU, tá? Então, a proposição P ou Q, ela tem valor lógico verdadeiro quando pelo menos uma das proposições componentes é verdadeira. E falso nos demais casos. Então, se eu voltar lá para minhas proposições, né? É aqui que eu não... É porque a gente tinha que colocar valores. Eu vou bolar uma proposição, então, aqui agora. Vamos lá. Então, na disjunção aqui. Vamos supor aqui. Hoje é quinta-feira ou está chovendo. Se hoje for quinta-feira e não estiver chovendo, o que eu falei é verdade. Porque eu falei, ou hoje é quinta-feira ou está chovendo. Hoje não é quinta-feira? Então é verdade. Se hoje for terça-feira e estiver chovendo, também é verdade. Porque eu falei, ou hoje é terça-feira ou está chovendo. Então, se está chovendo, é verdade. Se hoje for quinta-feira e estiver chovendo, é verdade também. Que se eu falei, se um ou outro é verdade, os dois sendo verdade, é verdade também. Agora, se hoje for terça-feira e não estiver chovendo, aí não. Aí nenhuma coisa que eu falei, nem a outra são verdadeiras. Então, minha proposição é falsa. Então, na minha tabela verdade da disjunção, do ou, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, a disjunção é verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a disjunção é verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, a disjunção é verdadeira. Agora, quando as duas são falsas, aí a disjunção é falsa. Tá certo? Então, você usa o ou quando você quer que pelo menos uma das condições que você está testando seja verdade. Tá? E a negação é simplesmente você inverter o valor lógico. Tá? Então, se hoje é quarta-feira, se hoje for quarta-feira mesmo, o que eu estou falando é verdade. Hoje não é quarta-feira, aí é o contrário, né? Vou usar um exemplo mais simples. 5 é par. 5 é par, essa proposição é falsa, né? Se eu falar 5 não é par, aí essa proposição é verdadeira. Então eu troco, né? Se a proposição é verdadeira, o não torna ela falsa. Se a proposição é falsa, o não torna ela verdadeira. Como que a gente usa esses operadores em Python? É exatamente a tradução para o inglês, né? Conjunção o AND, disjunção o OR e negação o NOT, tá? E aí, com as proposições e os conectivos, eu consigo montar as chamadas expressões booleanas. Então, o que é uma expressão booleana? É uma expressão cujos operadores são os operadores lógicos, né? E os operandos são as relações, as expressões relacionais. Então, o resultado de uma expressão booleana é um valor do tipo booleano. Então, A maior que B e A maior que C, o resultado disso aqui ou é verdadeiro ou é falso, dependendo dos valores de A, B e C. Num igual a 0 ou num igual a 1, também. Isso aqui ou é verdadeiro ou é falso, dependendo do valor de num. Então, a expressão que eu uso lá no comando condicional, né, no if, no else, ela pode ser uma condição simples, que foi o caso que a gente já tinha visto antes, que era simplesmente uma expressão relacional, ou uma condição composta, que é uma expressão booleana formada por várias proposições ligadas por conectivos. Então, por exemplo, você quer ver qual vai ser o seu conceito, né? Dependendo da sua nota na disciplina. Então, se a nota for maior ou igual a 70 e menor que 90, né? Aí cuidado, que você não pode... A gente fala assim, né? Nota maior ou igual a 70 e menor que 90. Mas para escrever em Python, você tem que escrever de novo, nota menor que 90, porque o Python fica e o que? Ele não sabe o que é esse i, só o i, tá? Então, se nota maior que 70, você tem que escrever a proporção completa. Nota maior que 70 e nota menor que 90. Então, o estudante terá conceito B.
Ou para testar valores inválidos, ó, eu peço para digitar um mês do ano. Se o mês for menor que 1, ou o mês for maior que 12, eu sei que ele é inválido, né? Aí a condição aqui é ou. Se for menor que 1, pronto, já é inválido. Se for maior que 12, pronto, já é inválido, né? Então, exemplos, ó. Eu falei para vocês que depois a gente ia ver a hora certinha, né? Dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá aqui, ó. Como é que eu testo meu bom dia, boa tarde, boa noite? Eu digito a hora. Se a hora for maior ou igual a 0 e menor que 12, bom dia. Se for maior ou igual a 12 e menor que 18, boa tarde. Se for maior ou igual a 18 e menor que 24, boa noite. Já se a hora digitada for menor que 0 ou maior que 24, né? Maior ou igual a 24, que também tem 24, vai até 23h59, né? Então a hora é inválida. Então vamos testar aqui, ó. 5 horas, bom dia. 16 horas, boa tarde. 22 horas, boa noite. 25 horas, hora inválida. Menos 3, 6 horas, hora inválida. Então eu analisei todas as situações possíveis, né? Usando aqui as expressões booleanas. Outra maneira de eu analisar diferentes situações com mais de uma condição, sem usar as expressões booleanas, é usando a chamada estrutura condicional aninhada, tá? Então, como é que funciona isso? Muitas aplicações elas têm a necessidade de tomar decisões, outras decisões, dentro de uma das alternativas de uma estrutura condicional, um if ou um else. Então você testa se uma condição verdadeira. E se ela for verdadeira, você precisa testar outra condição. Então como que você faz isso? Você pode colocar um if dentro de um if, tá? Não tem problema. Assim como você pode botar um if dentro de um else, né? Então isso é o que a gente chama de estrutura condicional aninhada. Então um exemplo aqui, ó, ler um número e imprimir se ele é positivo, negativo ou nulo, tá? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando as expressões relacionais, tá? Que é a primeira solução que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Usando a estrutura não aninhada. Então, observem aqui, eu vou digitar o número. Se o número for maior que 0, ele é positivo. Se ele for menor que 0, ele é negativo. E se ele for igual a 0, ele é nulo. Então, ó, se eu digitar 5, ele é positivo. Digitar menos 9, ele é negativo. E se eu digitar 0, ele é nulo, tá? Como que fica a minha solução usando a estrutura aninhada agora? Aí eu faço o seguinte, ó. Eu testo se ele é positivo, tá? Então, se o número for maior que 0, eu imprimo, ele é positivo. Se ele não for positivo, aí sobraram duas situações, né? Ele pode ser negativo ou pode ser nulo. Então eu vou testar se ele é negativo. Se ele é negativo, se for menor que 0, ele é negativo. Vou imprimir. Se não, por exclusão, ele é nulo. Então eu não preciso testar se ele é igual a 0. Imprimo o número tal, ele é nulo. Então vamos executar aqui para ver, ó. Mesmos números. 5, positivo. Menos 9, negativo. 0 é nulo. Então, você vai excluindo as possibilidades, né? O número pode ser positivo, negativo ou nulo. O teste é positivo. Não é positivo, o meu se não fica com as duas outras, né? Negativo ou nulo. Aí o teste é negativo. O meu se não ficou com a que sobrou, que é nulo. Isso é a estrutura aninhada. Aí aqui, turma, qual que é melhor? Depende do seu gosto e depende do tipo de condição que você vai tratar. Às vezes, se você for usar a expressão relacional, fica com uma expressão muito grande. Então, às vezes é mais fácil você usar if, else aninhado. Às vezes, você não consegue avaliar todas as condições. Então, às vezes tem um else para você
deixar o resto, aí é melhor if else aninhado. Mas se for com uma coisinha curtinha, por exemplo, para esse exemplo aqui, eu acho que é melhor essa aqui. A instrução sem ser aninhada. Fica mais simples de entender. Mas tem exemplos que não, porque aí você fica com uma expressão relacional muito grande e às vezes o seu else envolve um monte de coisa, então é melhor usar if else aninhado. Tá? Então depende do problema. E aqui tem uma terceira solução usando uma outra estrutura que existe em Python, é o elif. Tá? O que é o elif? É uma situação muito comum você fazer esse teste, né? Se uma condição for verdadeira, faz isso. Se não, se outra condição, se não, se outra condição. Então, como é comum ter um else, depois um if seguido dentro de um else, o Python criou essa estrutura aqui, elif, que significa else if, tá? Então, como é que fica aqui a solução com o elif? Olha só, essa aqui fica melhor do que a anterior. Ó, digite o número, né? Se o número for maior que 0, imprima que ele é positivo. Elif, o que significa o elif? Se não, se, já é o se não, se junto. Se não, se o número for menor que 0, imprima, o número é negativo. Se não, aí ele é nulo. Tá certo? Então, quando você tem essa sequência, né, de if else, if else, if else, aí o Python tem essa estrutura elif, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa de você digitar o quê? Else if, tá? Só que aí você consegue matar tudo em uma linha só, tá bom? Então, outro problema aqui, ó. Informar se um número é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes. Então, eu quero informar, por exemplo, se ele é divisível por 10, vamos supor aqui que a pessoa saiba, ele é divisível por 10, então ele é por 5 e é por 2. Não precisa imprimir que ele é divisível por 5 e é por 2, tá? Então, como que vai ficar aqui? Para eu imprimir só, se ele é divisível por 10, eu vou imprimir que ele é divisível por 10 e acabou. Não quero imprimir de novo se ele é divisível por 5 ou por 2. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, testar se ele é divisível por 10. Aí eu vou imprimir. O número é múltiplo de 10. Como é que eu testo se ele é divisível por 10? Calculo o resto da divisão por 10 e vejo se é 0, né? Se eu quero imprimir que ele é divisível por 2, né? E não é por 10, por 5 é que ele não é, né? Certeza. Então eu vou testar se ele não é divisível por 10, ó. Se o resto da divisão do número por 10 é diferente de 0 e o resto da divisão do número por 2 for 0, aí é que eu vou imprimir que ele é divisível por 2. Tá? E quando é que eu vou imprimir que ele é divisível por 5? Quando ele não for divisível por 10... Quando ele for divisível por 5, obviamente, quando ele não for divisível por 10, nem por 2. Certo? Então, se o número não é divisível por 10, o resto da divisão por 10 não é 0, é diferente de 0. O resto da divisão dele por 2 é diferente de 0. E o resto da divisão dele por 5 é 0, eu vou dizer que ele é múltiplo de 5. Já quando ele não for divisível por nenhum deles, aí que eu vou imprimir que ele não é divisível por nenhum deles. Como que eu testo? O resto da divisão por 10, por 5 e por 2. Então, se o resto da divisão por 10 for diferente de 0, o resto da divisão por 2 for diferente de 0, e o resto da divisão por 5 for diferente de 0, aí eu imprimo que ele não é múltiplo nem de 2, nem de 5, nem de 10. Tá certo? Então, vamos executar aqui. Ó. Vou digitar aqui 30. É divisível por 10. 25 por 5. 14 por 2. 27 não é múltiplo nem de 2, nem de 5, nem de 10. Tudo bem? Aqui agora é a minha solução. Deixa eu ver aqui. Aqui é o desconsiderando, né? Eu considerando, não. Se ele é divisível por 30, ele é por 5 e é por 2. É por 10, por 5, por 2, tá? Então eu não tô em ponto que eu quero imprimir só uma mensagem. Se eu colocar aqui 30, ele é múltiplo de 10, de 2 e de 5. 25 é só de 5, né? Agora,
Quando ele é por 10, ele é por 5, né? Não tem outro exemplo. Agora 36, é por 2. Aqui tá errado, ó. Ele é múltiplo de 2 e não é múltiplo de 2, nem de 5, nem de 10? Não, né? Tá, agora que eu lembrei para que eu coloquei isso aqui. Que não adianta você colocar só essas soluções aqui e colocar um else, né? Um else só. Por quê? Porque quando você coloca um else só, turma, ele é o else do último if, tá? Por quê? Porque esses ifs aqui não estão um dentro do outro. Então, como 36 é múltiplo de 2, mas não é de 5, ele entrou nesse else aqui, tá? Ele entrou nesse else. Por isso que ele deu essa mensagem tá errada, né? O número 36 não é múltiplo de 2, nem de 5, nem de 10. Não, tá errado, ele é múltiplo de 2. Então aqui foi um erro de propósito, eu aqui esqueci por que eu tinha colocado aqui, mas agora eu lembrei. Não adianta você só testar se é de 10, de 2 e de 5 e colocar um else. Não. Se eu quisesse fazer isso, eu tinha que colocar esse if dentro desse, esse if dentro desse e o else dentro desse if, tá? Que eu acho que é o que eu fiz no próximo. Solução com alinhamento. Usando o elif, tá? Então, se o resto do número da divisão, né? O resto da divisão do número por 10 for igual a 0, ele é múltiplo de 10. Se não, se o resto da divisão por 2 for 0, ele é múltiplo de 2. Se não, se o resto da divisão por 5 for igual a 0, ele é múltiplo de 5. Se não, aí ele não é múltiplo nem de 2, nem de 10, nem de 5. Então, tá vendo? Como eu usei um elif, se não, então eu já excluí essa possibilidade nesse primeiro elif. Nesse segundo elif, eu já excluí essas duas. E o else, como já excluí as duas aqui, o else eu estou excluindo a terceira. Então, estou excluindo todas as três, tá? Então, se eu digitar de novo 36, 36 é múltiplo de 2 e pronto, tá? Diferente do que estava aqui, ó. Porque aqui, ó, quando eu usei if, eu não excluí essa possibilidade, né? E o número pode ser múltiplo de 2 e não ser de 5 e de 10, né? Então eu deixei de excluir as possibilidades quando eu deixei de usar o else aqui no elif. Quando eu uso o elif, eu estou excluindo as possibilidades, eu estou excluindo. Por exemplo, elif, então pronto, eu já sei que ele não é divisível por 10. Não, aí outro elif não é por 2, outro elif não é por 5. Aí sim eu posso colocar o else. Esse else já está para todos esses elifs aqui, tá? Não sei se ficou claro, qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar, tá bom? Então, vou colocar aqui outro número, ó, 30 de 10, né? 25, múltiplo de 5. 36, múltiplo de 2. Agora, se eu colocar 27, não é múltiplo de 2, nem de 5, nem de 10. Tudo bem, turma? Então, aqui a gente encerra essa parte de estruturas condicionais. Já tem mais exercícios lá para vocês fazerem e treinarem, tá?